Você acredita que uma única frase pode destruir uma família inteira? Que palavras escritas à mão podem transformar a pessoa mais humilde na maior herdeira de Minas Gerais? O que você vai descobrir neste vídeo vai te chocar tanto quanto chocou a elite de Belo Horizonte. Laura Almeida era apenas uma professora simples, desprezada por todos. Mas quando o advogado abriu aquela carta no casarão de Ouro Preto, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, porque o que estava escrito ali mudaria para sempre o destino de uma das famílias mais poderosas de Minas Gerais. E eu garanto, você não vai acreditar em quem realmente ficou com tudo. Em um casarão centenário nas ladeiras irregulares de Ouro Preto, onde as pedras portuguesas contam histórias de ouro e sangue, a família Almeida se reúne pela última vez como conheciam. O ar carregado de incenso e lágrimas não disfarça a tensão que corta o ambiente como uma lâmina afiada. Antônio Almeida havia partido 3 dias antes, levando consigo segredos que apenas uma carta manuscrita revelaria. Seus dedos calejados, que um dia seguraram pepitas de ouro bruto, haviam escrito palavras que se tornariam dinamite social. Laura Almeida, jovem de 28 anos, pele morena clara besada pelo sol mineiro e cabelos cacheados que se recusavam a ficar presos, observa em silêncio cada movimento da família. Seu vestido florido simples, comprado em liquidação no centro de Belo Horizonte, destoava completamente das roupas caras que enchiam a sala. Mateus Almeida, seu irmão mais velho de 35 anos, ajusta pela 10ª vez o paletó do terno italiano que custou mais que o salário anual de Laura. Seus olhos claros e cabelo liso já brilham com a antecipação da fortuna que acredita ser sua por direito. Afinal, ele é o homem da família, o primogênito, aquele que carrega o sobrenome com orgulho nas reuniões dos clubes aristocráticos de Belo Horizonte. Mas o que aquela carta revelaria não apenas mudaria os destinos de todos, destruiria reputações, quebraria tradições familiares e provaria que o patriarca Antônio Almeida havia guardado o maior segredo de sua vida para o último momento. O relógio de pêndulo, herança dos bisavós portugueses, marca cada segundo com um tic-tac que ecoa pela sala, como gotas de chuva numa cisterna vazia. As paredes de pedra e cal, testemunhas de 3 séculos de história mineira, parecem suspirar com o peso das revelações que estão por vir. A missa de 7º dia na Igreja do Carmo, em Belo Horizonte, mais parece um evento social do que uma celebração religiosa. Políticos de terno engomado, empresários com relógios de ouro no pulso e socialites com bolsas que custam mais que um carro popular, se misturam aos vizinhos curiosos que vieram apenas para presenciar o espetáculo da elite mineira em luto. Cláudia Almeida, tia controladora de 55 anos, circula pela igreja como se fosse a viúva. Seus cabelos grisalhos presos em um coque perfeito e o vestido preto de grife francesa fazem dela o centro das atenções. Ela organiza cada detalhe como se fosse dona, não apenas do velório, mas de toda a herança que ainda não foi lida. Antônio sempre foi um homem de visão. Ela sussurra para um grupo de empresários locais. Deixou tudo muito bem organizado para nós. O plural possessivo em sua voz ressoa com a segurança de quem já contou os bens e fez planos para cada propriedade. O tilintar dos rosários nas mãos enlutadas mistura-se ao som abafado de conversas sussurradas. Laura, sentada no último banco, observa a performance da família com uma mistura de tristeza e desconforto. Ela realmente sente falta do pai, enquanto outros parecem estar ensaiando para um papel que nunca interpretaram bem, o de família unida. O cheiro de flores do campo, que ela mesma colheu na fazenda de Mariana para o arranjo singelo que trouxe, compete com os caríssimos lírios importados que dominam o altar. É uma metáfora perfeita da distância social que sempre existiu dentro da própria família. Mateus, posicionado estrategicamente na primeira fileira, faz questão de ser visto pelos formadores de opinião presentes. Seus cumprimentos são calculados. Seus apertos de mão duram o tempo exato para demonstrar proximidade sem parecer oportunista. Ele já se vê como o novo patriarca, o herdeiro natural de um império construído com suor, sagacidade e alguns negócios que preferiam não aparecer nos jornais. Durante a homilia, o padre menciona a generosidade de Antônio Almeida, suas contribuições para a comunidade e seu amor pela família. O que o religioso não sabe é que as verdadeiras contribuições do falecido patriarca ainda estão por ser reveladas, e que seu amor pela família tinha favoritos muito específicos.
Após a cerimônia, a multidão se dirige para o casarão em Ouro Preto. Carros importados sobem as ladeiras históricas, contrastando com a simplicidade colonial da cidade que um dia foi o coração do Brasil. As rodas dos Mercedes e BMWs escorregam nas pedras portuguesas, como se até mesmo o asfalto rejeitasse a ostentação que invadia suas ruas centenárias. Laura vai no último carro, um Civic usado que ela divide com duas primas distantes. Durante toda a viagem, ela ouve comentários sobre como, coitada da Laura, sempre foi a ovelha negra da família e, pelo menos, ela tem a profissão dela. Não vai depender da herança como alguns outros. O que elas não sabiam é que a herança em questão seria muito maior do que qualquer um poderia imaginar, e que a ovelha negra estava prestes a se tornar a leoa da família. De volta ao casarão em Ouro Preto, os herdeiros se encontram na sala principal, onde gerações de Almeidas tomaram as decisões que moldaram suas fortunas. As paredes de pedra e cal guardam mais segredos do que os quadros a óleo dos antepassados que os observam com olhares sérios e julgadores. A construção, que data do século XVIII, foi testemunha da corrida do ouro, das conspirações da Inconfidência Mineira e das transformações sociais que moldaram Minas Gerais. Seus corredores estreitos e quartos pequenos contrastam com os salões amplos, onde a família sempre se reunia para as grandes decisões. Os sinos da igreja de São Francisco de Assis ecoam pela cidade histórica, marcando as horas como fazem há 200 anos. Seu bronze fundido com o ouro extraído das próprias montanhas de Ouro Preto parece anunciar que algo histórico está prestes a acontecer dentro daquela casa. Cláudia percorre os cômodos com a propriedade de quem já se considera dona. Seus olhos calculistas avaliam cada móvel, cada quadro, cada peça de porcelana como se estivesse fazendo um inventário mental. Precisamos organizar tudo direitinho. Ela anuncia para quem quiser ouvir. Papai sempre disse que a família precisa se manter unida nestes momentos. As ladeiras de Ouro Preto, visíveis pelas janelas coloniais de madeira e vidro, parecem observar em silêncio o drama que se desenvolve dentro da casa. Turistas passeiam pelas ruas de pedra, tirando fotos e comentando sobre a arquitetura barroca, sem imaginar que a poucos metros de distância uma das maiores fortunas de Minas Gerais está prestes a mudar de mãos de forma completamente inesperada. Laura caminha devagar pelos corredores, tocando nas paredes como se quisesse absorver as memórias que elas guardam. Cada cômodo conta uma história. O quarto onde nasceu, a cozinha onde ajudava a preparar broa de fubá nos domingos, o escritório onde o pai trabalhava até altas horas, sempre misterioso sobre os papéis importantes que não podia mostrar para ninguém. O cheiro de pão de queijo vem da cozinha, onde as empregadas antigas da família preparam o lanche da tarde. É um aroma que remonta à infância de Laura, quando ela corria pelas mesmas pedras portuguesas do pátio interno, sonhando em se tornar professora enquanto Mateus falava em expandir os negócios da família para São Paulo e Rio de Janeiro. O contraste entre os dois irmãos sempre foi gritante. Enquanto Mateus estudou administração na PUC e fez MBA na Europa, Laura se formou em pedagogia numa faculdade pública de Belo Horizonte e escolheu trabalhar numa escola de periferia. Enquanto ele vestia ternos de grife e frequentava os clubes mais exclusivos da capital mineira, ela usava roupas simples e passava os fins de semana em projetos sociais. Essa diferença, que sempre foi motivo de constrangimento para alguns familiares, estava prestes a se tornar a chave de tudo. Os móveis de madeira nobre, muitos trazidos de Portugal pelos primeiros Almeidas a chegarem ao Brasil, guardam histórias que nunca foram contadas. No interior de suas gavetas secretas e compartimentos escondidos, documentos amarelados pelo tempo revelam a verdadeira extensão da fortuna familiar e os métodos nem sempre ortodoxos usados para acumulá-la. O vento frio da serra atravessa as frestas das portas coloniais, fazendo as cortinas de linho dançarem como fantasmas do passado. A temperatura em Ouro Preto sempre foi alguns graus mais baixa que em Belo Horizonte. E naquele fim de tarde de outono, o frio parecia penetrar não apenas nas pedras centenárias, mas também nos corações dos presentes. As velas nos castiçais de prata tremulam constantemente, como se reagissem à tensão crescente no ambiente. Sua luz amarelada e dançante projeta sombras fantasmagóricas nas paredes, criando uma atmosfera que mistura religiosidade e mistério, elementos tão característicos da cultura mineira. As janelas altas, com suas bandeiras de madeira entalhada à mão, deixam entrar a luz dourada do fim de tarde. Essa luz,
filtrada pelas folhas das árvores centenárias do quintal, pinta tudo com tons quentes que contrastam com o frio crescente nas relações familiares. O relógio antigo no canto da sala marca o tempo como se zombasse da ansiedade de todos. Seu pêndulo de bronze balança com a regularidade hipnótica de quem já viu nascer e morrer várias gerações de Almeidas e que continuará marcando o tempo muito depois que os conflitos daquele dia forem apenas memórias gravadas em suas engrenagens centenárias. Mateus Almeida circula pela sala principal como um pavão exibindo sua plumagem. Seu terno de linho italiano, importado diretamente de Milão, vale mais que 3 meses de salário de Laura. Ele já fez mentalmente a lista das propriedades que administrará: a fazenda de gado em Uberaba, os apartamentos de luxo em Belo Horizonte, as cotas nas mineradoras, as ações das empresas familiares. Quando eu assumir os negócios, ele comenta para um primo em voz alta o suficiente para todos ouvirem: vamos modernizar tudo. Papai era muito conservador. Tinha medo de investir em tecnologia. Seus olhos brilham com planos grandiosos. Viagens de negócios para Dubai, escritórios em São Paulo, talvez até uma representação em Miami. Ele já imagina as capas das revistas de negócios. O novo imperador do ouro mineiro, Mateus Almeida, a nova geração dos magnatas. Em sua mente, ele vê claramente o escritório panorâmico no centro de Belo Horizonte. A secretária loira e eficiente, os almoços de negócios nos restaurantes mais caros da cidade. Laura, por outro lado, permanece quieta num canto da sala, observando as interações familiares com um misto de tristeza e preocupação. Ela conhece cada pessoa ali presente, sabe exatamente quem realmente amava seu pai e quem está ali apenas pelo dinheiro. Suas mãos simples, sem anéis de diamante ou unhas feitas em salões caros, seguram um rosário que pertenceu à sua avó. Ela não teme a pobreza. Já vive com simplicidade há anos. Seu pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro classe média de Belo Horizonte é mobiliado com peças simples mas funcionais. Seu maior luxo é a estante cheia de livros, muitos comprados em sebos ou ganhados de amigos. O que ela realmente teme é ver a família se destruir por causa do dinheiro. Durante toda a sua vida, Laura foi a mediadora dos conflitos familiares. Quando Mateus brigava com o pai por causa dos negócios, era ela quem suavizava as tensões. Quando Cláudia fazia comentários ácidos sobre as escolhas profissionais dos sobrinhos, era Laura quem mudava de assunto diplomaticamente. Quando os primos mais distantes apareciam apenas quando precisavam de dinheiro emprestado, era ela quem tentava manter a harmonia. Sua escolha por ser professora sempre foi vista como uma decepção pelos familiares mais próximos. Com todas as oportunidades que ela teve, foi escolher ganhar uma miséria ensinando crianças pobres. Era o comentário padrão de Cláudia em reuniões sociais. O que eles não sabiam é que Antônio Almeida, em conversas privadas com a filha, sempre dizia estar orgulhoso de sua escolha. Dinheiro qualquer um pode fazer, Laura, ele costumava dizer, mas formar pessoas, isso é coisa rara neste mundo. Essas palavras ecoavam na mente da jovem professora, enquanto ela observava os familiares calculando mentalmente suas futuras fortunas. Os convidados se espalham pela casa, cada um explorando os cômodos como se estivesse avaliando imóveis para compra. Há sussurros sobre o valor das antiguidades, especulações sobre as propriedades rurais, cálculos discretos sobre as ações e investimentos. A morte de Antônio Almeida parece ter liberado uma febre de avareza que estava apenas dormindo na superfície das relações familiares. Cláudia assume o comando da situação com a autoridade de alguém que sempre se considerou a matriarca não oficial da família. Ela distribui tarefas, organiza grupos, dirige conversas como se fosse uma executiva coordenando uma reunião de diretoria. Seu vestido preto de grife francesa e suas joias de família a fazem parecer mais uma socialite em um evento beneficente do que uma enlutada em uma leitura de testamento. E precisamos manter a discrição, ela adverte constantemente. Vocês sabem como a imprensa adora especular sobre fortunas familiares. Na verdade, ela própria já imaginou as matérias dos jornais locais, talvez até uma participação no programa dominical da televisão local, para falar sobre o legado de Antônio Almeida. As empregadas da casa, algumas trabalhando para a família há décadas, observam tudo com o silêncio respeitoso de quem conhece os patrões melhor do que eles próprios. Maria das Graças, a cozinheira que está na família há 40 anos, sussurra para a colega mais nova. Seu Antônio sempre disse que a vida tinha surpresas até o final. Hoje vamos ver se ele estava certo. O padre da paróquia local,
Padre João Batista também está presente. Homem simples, de origem humilde, ele conhecia Antônio Almeida há mais de 20 anos e sabia alguns segredos que nem mesmo a família suspeitava. Suas orações sussurradas não são apenas pela alma do falecido, mas também para que a revelação que está por vir não destrua completamente os laços familiares. À medida que a tarde avança, a tensão na casa aumenta proporcionalmente. Conversas paralelas se multiplicam. Alianças temporárias se formam, olhares se cruzam carregados de significado. É como se todos estivessem participando de um jogo de cartas, onde ninguém conhece as regras, mas todos sabem que os prêmios são extraordinários. Laura caminha pelos quartos da casa, tocando nos objetos pessoais do pai, como se quisesse manter uma conexão com ele. A escova de cabelo ainda tem alguns fios grisalhos. A cama ainda conserva o cheiro do sabonete de glicerina que ele usava há décadas. A mesa de cabeceira ainda tem o romance que ele estava lendo, uma biografia de Tiradentes que nunca conseguiu terminar. Ela encontra, numa gaveta que sempre esteve trancada, algumas cartas antigas escritas pela mãe, morta quando Laura tinha apenas 15 anos. As palavras em letra cursiva falam de amor, de esperança, de sonhos para o futuro dos filhos. Uma frase em particular chama sua atenção. Antônio, você sempre disse que o maior tesouro que podemos deixar para nossos filhos não é dinheiro, mas valores. Espero que Laura entenda isso um dia. Essas palavras assumirão um significado profético em algumas horas. Henrique Tavares, advogado da família há mais de 15 anos, chega ao casarão pontualmente às 17 horas. Como combinado, homem de meia-idade, pele morena clara curtida pelo sol mineiro, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e óculos de aro dourado que refletem sua posição respeitada no meio jurídico de Belo Horizonte. Sua pasta de couro legítimo, comprada em uma viagem à Argentina há 10 anos, contém documentos que ele próprio não consegue acreditar completamente. Durante uma semana inteira, desde a morte de Antônio, ele releu os papéis dezenas de vezes, procurou por erros, consultou outros colegas discretamente, verificou a autenticidade das assinaturas. Tudo estava perfeito, legal e irrevogável. Henrique conheceu Antônio Almeida quando ainda era um advogado recém-formado, lutando para estabelecer seu próprio escritório na competitiva Belo Horizonte. Antônio foi um de seus primeiros clientes importantes, e ao longo dos anos, uma sólida amizade profissional se desenvolveu entre eles. O patriarca da família sempre foi reservado sobre seus negócios, mas nos últimos meses de vida, começou a revelar segredos que surpreenderam até mesmo seu advogado experiente. Henrique, Antônio havia dito em uma de suas últimas reuniões, eu passei a vida inteira observando minha família, anotando, analisando, decidindo. O que você vai ler para eles não é apenas um testamento, é o resultado de décadas de observação sobre o caráter de cada um deles. O silêncio na sala pesa mais que o cheiro de café forte vindo da cozinha colonial. Maria das Graças, respeitando uma tradição de décadas, preparou o café no fogão a lenha, usando a mesma chaleira de ferro que pertenceu à bisavó de Laura. O aroma se mistura com o perfume das flores do jardim interno, criando uma atmosfera que mistura nostalgia e expectativa. Todos os presentes se acomodam na sala principal. Mateus escolhe estrategicamente uma poltrona de couro próxima à mesa, onde Henrique abrirá os documentos. Posição que considera adequada para o futuro patriarca. Cláudia se posiciona numa cadeira alta que lhe dá uma visão panorâmica de toda a sala, como uma rainha observando seus súditos. Laura, fiel a seu temperamento discreto, senta-se numa cadeira simples próxima à janela, de onde pode ver as montanhas que cercam o Ouro Preto. Henrique abre lentamente sua pasta, retira um envelope lacrado com cera vermelha e o selo da família Almeida. Um brasão que remonta aos tempos coloniais, quando os primeiros membros da família chegaram ao Brasil em busca de ouro. O lacre está perfeito, intocado desde o dia em que Antônio o fechou, 3 meses antes de sua morte. Antes de abrir o testamento, Henrique anuncia com voz solene: devo informar-los de que seu Antônio me pediu para ler na íntegra, sem interrupções. Qualquer dúvida ou contestação deve ser feita apenas após a leitura completa. Sua voz ecoa pelas paredes de pedra como um anúncio oficial em uma sessão do tribunal. O envelope é aberto com cuidado cirúrgico. O papel vergê de gramatura alta e cor creme foi escolhido especialmente para a ocasião. A letra de Antônio, sempre firme apesar da idade, preenche várias páginas com uma caligrafia que remonta aos tempos em que escrever à mão
Era uma arte respeitada. Henrique limpa os óculos pela terceira vez em 5 minutos. Seus 40 anos de advocacia lhe ensinaram a ler pessoas tão bem quanto contratos. E ele pode sentir a tensão crescente no ambiente. Os olhos de todos estão fixos nele, como se ele fosse um oráculo prestes a revelar o futuro de cada pessoa presente. Eu, Antônio José de Almeida. Henrique começa com voz clara e pausada, em pleno gozo de minhas faculdades mentais e na presença de Deus Todo-Poderoso. Declaro estas como minhas últimas vontades. O tic-tac do relógio antigo marca cada palavra como se fosse um metrônomo. As velas nos castiçais de prata tremulam ligeiramente com a brisa que entra pelas janelas coloniais, projetando sombras dançantes nas paredes que parecem reagir ao drama que se desenvolve na sala. Mateus está visivelmente ansioso, ajustando a gravata italiana e passando as mãos pelo cabelo perfeitamente penteado. Cláudia mantém uma expressão severa mas confiante, como se já soubesse que seria mencionada em primeiro lugar no documento. Os demais familiares observam em silêncio, alguns sussurrando orações, outros simplesmente prendendo a respiração. Laura é a única que parece genuinamente serena. Suas mãos não tremem, seus olhos não brilham com avareza. Ela olha pela janela para as montanhas cobertas de mata atlântica, lembrando-se dos passeios que fazia com o pai quando criança, quando ele lhe ensinava sobre a história de Minas Gerais e a importância de valorizar as tradições familiares. Primeiro, continua Henrique, quero agradecer a todos que estiveram presentes em minha vida. Minha família foi minha maior riqueza. Embora nem todos tenham compreendido que riqueza verdadeira não se mede apenas em dinheiro, mas em caráter, integridade e amor ao próximo. As palavras soam como um prelúdio filosófico, típico de Antônio Almeida, que sempre foi dado a reflexões profundas sobre a vida e os valores humanos. Mas todos sabem que a filosofia acabará em breve, e as especificações práticas sobre a herança começarão. O que nenhum deles imagina é que esse testamento não seguirá nenhum padrão tradicional de divisão de bens. Antônio Almeida, mesmo morto, ainda tem uma última lição para ensinar à sua família. Henrique continua a leitura, sua voz ecoando pelos corredores centenários, como um decreto real sendo proclamado. Devo começar esclarecendo a real situação financeira da família Almeida, pois sei que muitos de vocês têm expectativas baseadas em suposições e não em fatos concretos. Um arrepio de desconforto percorre a sala. Mateus franze a testa. Cláudia endireita a postura na cadeira. A palavra suposições soa como um alarme em suas mentes. Contrariamente ao que muitos acreditam, Henrique prossegue lendo as palavras de Antônio. Nossa família não possui apenas as propriedades e negócios que são de conhecimento público. Ao longo de 50 anos de trabalho, consegui, através de investimentos estratégicos e parcerias silenciosas, multiplicar nossa fortuna de maneiras que nem mesmo meus filhos imaginam. O silêncio na sala torna-se absoluto. Até mesmo o tic-tac do relógio parece ter diminuído de intensidade. Todos se inclinam ligeiramente para frente, como plantas buscando a luz solar. No entanto, a leitura continua. Também devo revelar que algumas das propriedades que vocês consideram mais valiosas possuem dívidas significativas que foram cuidadosamente ocultadas para manter nossa reputação social intacta. Mateus empalidece visivelmente. Suas mãos, que há pouco ajeitavam confiantes a gravata cara, agora tremem ligeiramente. Cláudia aperta os lábios numa linha fina, seus olhos calculistas tentando rapidamente reprocessar todas as informações que julgava conhecer sobre o patrimônio familiar. A fazenda de gado em Uberaba, por exemplo, possui uma hipoteca de R$2 milhões que vence em 8 meses. Os apartamentos no Lourdes têm pendências tributárias que somam R$400 mil. As ações das mineradoras perderam 60% do valor nos últimos 3 anos devido a investigações ambientais que mantive em sigilo. Cada revelação é como uma punhalada nas expectativas dos presentes. Os primos mais distantes sussurram entre si. Os cunhados trocam olhares preocupados. O que parecia ser uma partilha de riquezas está se transformando rapidamente numa divisão de problemas. Laura, surpreendentemente, não demonstra choque ou desespero. Na verdade, uma parte dela sempre suspeitou que a situação financeira da família era mais complexa do que aparentava. Durante anos, ela notou a preocupação crescente no olhar do pai, as ligações telefônicas tensas que ele atendia em horários tardios,
as viagens misteriosas para reuniões que ele nunca explicava completamente. Mas Henrique continua, e essa conjunção adversativa faz todos prenderem a respiração novamente. Vocês não devem se desesperar, porque ao longo dos anos construí um patrimônio alternativo, investindo em setores que considerei mais seguros e promissores para o futuro de nossa família. A esperança renasce nos rostos tensos. Mateus recupera um pouco da cor. Cláudia relaxa ligeiramente os ombros. Talvez o velho patriarca tenha sido mais esperto do que todos imaginavam. Este patrimônio alternativo inclui 15 fazendas produtoras de café orgânico no sul de Minas, 2 empresas de tecnologia em Belo Horizonte, uma rede de escolas particulares em cidades do interior, investimentos em energia solar e eólica, além de uma reserva financeira em bancos suíços que totaliza 23 milhões de dólares. A revelação provoca um impacto sísmico na sala. 23 milhões de dólares em bancos suíços. As fazendas de café orgânico, setor em franca expansão, empresas de tecnologia, o futuro dos negócios, a rede de escolas, investimento em educação sempre rentável. Mateus não consegue mais disfarçar sua animação. Seus olhos brilham como os de uma criança na manhã de Natal. Ele já se vê administrando esse império diversificado, expandindo para novos mercados, talvez até abrindo o capital de algumas empresas. Sua mente empresarial trabalha aceleradamente, projetando lucros, calculando potenciais de crescimento. Cláudia sussurra para a cunhada ao lado. Eu sempre soube que Antônio era mais inteligente do que aparentava. 23 milhões de dólares. Nossa família está entre as mais ricas de Minas Gerais. O que nenhum dos presentes percebe é que Laura não demonstra a mesma excitação. Seus olhos permanecem serenos, quase melancólicos. É como se ela já soubesse que havia algo mais por vir. Algo que mudaria completamente o rumo da história. Henrique faz uma pausa dramática. Retira um lenço do bolso e limpa novamente os óculos. Seus 40 anos de experiência jurídica lhe ensinaram que o que vem a seguir será o momento mais tenso de toda a sua carreira como advogado. Ele olha para cada pessoa presente, como se tentasse memorizar suas expressões antes da grande revelação. Agora, ele continua com voz ligeiramente mais baixa, obrigando todos a se concentrarem ainda mais. Devo passar à parte mais importante deste documento, a designação específica de cada herdeiro e suas respectivas responsabilidades. A tensão volta a crescer exponencialmente. Mateus endireita-se na poltrona, ajeitando novamente o paletó italiano. Cláudia assume uma postura ainda mais imperial, como se já estivesse preparando seu discurso de aceitação da liderança familiar. Os demais parentes se mexem inquietos em suas cadeiras, cada um calculando mentalmente sua provável fatia da fortuna recém-revelada. Para minha querida cunhada Cláudia, Henrique lê, que sempre demonstrou grande interesse pelos negócios da família e notável habilidade para organizar eventos sociais, deixo a responsabilidade de administrar a venda dos apartamentos no Lourdes e o pagamento das respectivas dívidas tributárias. Também lhe confio a tarefa de liquidar as ações das mineradoras em decadência, utilizando os recursos para quitar as pendências financeiras menores. Cláudia pisca várias vezes, como se não tivesse compreendido completamente. Responsabilidade de vender, liquidar ações em decadência, quitar dívidas. Onde está a parte sobre herdar fortunas e administrar impérios? Para meu filho Mateus, a leitura continua implacável, que sempre demonstrou ambição empresarial e conhecimento dos mercados financeiros. Deixo a fazenda de gado em Uberaba com todas as suas dívidas e responsabilidades. Caberá a ele renegociar a hipoteca de 2 milhões de reais, recuperar a produtividade do rebanho e restaurar a propriedade à rentabilidade que um dia já teve. O rosto de Mateus passa por uma sequência de expressões que vão da confusão à indignação. A fazenda com dívidas, renegociar hipotecas, recuperar produtividade. Isso não era herança. Era uma punição disfarçada de responsabilidade. Para meus sobrinhos, cunhados e demais parentes aqui presentes, Henrique prossegue. Deixo a tarefa de auxiliar Cláudia e Mateus nas respectivas responsabilidades que lhes foram atribuídas, demonstrando assim o espírito de união familiar que sempre procurei cultivar. Os murmúrios de descontentamento começam a se espalhar pela sala como ondas em um lago perturbado. Me auxiliar nas tarefas? Cadê a nossa parte? Isso não pode estar certo. Os sussurros se multiplicam, criando um zumbido crescente de indignação. Laura permanece imóvel em sua cadeira,
mas agora seus olhos demonstram uma compreensão crescente. Ela conhecia o pai melhor que qualquer pessoa naquela sala e está começando a entender a lógica por trás de suas decisões aparentemente cruéis. E agora, Henrique anuncia, sua voz assumindo um tom ainda mais solene: chegamos à parte final e mais importante deste testamento, que trata da destinação do patrimônio alternativo que mencionei anteriormente. Todos os olhos se fixam novamente no advogado com intensidade laser. Se o patrimônio problemático foi distribuído dessa forma frustrante, talvez o verdadeiro tesouro, as fazendas de café, as empresas de tecnologia, os milhões em bancos suíços, seja dividido de maneira mais generosa. E para minha filha Laura Almeida, Henrique lê, e sua voz treme ligeiramente porque ele próprio ainda não consegue acreditar completamente no que está lendo, que escolheu dedicar sua vida à educação das crianças mais necessitadas, que sempre demonstrou integridade inabalável e amor genuíno pela família, que nunca pediu nada para si mesma e sempre ofereceu apoio aos outros. O silêncio na sala torna-se sepulcral. Nem mesmo o tic-tac do relógio parece audível. Todos prenderam a respiração simultaneamente, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Deixo a totalidade do patrimônio alternativo, as 15 fazendas de café orgânico, as 2 empresas de tecnologia, a rede de escolas particulares, todos os investimentos em energia renovável, e a reserva de 23 milhões de dólares em bancos suíços. O silêncio que se segue à revelação é tão profundo que parece ter substância física. É como se o tempo tivesse parado dentro do casarão colonial, como se até mesmo os fantasmas dos antepassados estivessem chocados com o que acabaram de ouvir. Laura Almeida, a professora simples que ganha menos em um ano do que Mateus gasta em roupas, acabou de se tornar uma das mulheres mais ricas de Minas Gerais. Mateus é o primeiro a quebrar o silêncio, mas não com palavras. Ele se levanta tão bruscamente que a poltrona de couro range alto, um som que ecoa pela sala como um tiro. Seu rosto, antes corado de expectativa, agora está pálido como a cal das paredes coloniais. Isso não pode estar certo. Ele gagueja, sua voz subindo uma oitava. Tem que haver um erro. Pai não faria isso. Eu sou o filho homem, o primogênito, o herdeiro natural. Suas mãos tremem enquanto ele gesticula, e a gravata italiana que ajeitou tantas vezes durante a tarde agora parece estar sufocando-o. O terno de linho que o fazia sentir-se poderoso agora é apenas tecido caro cobrindo um homem em desespero. Cláudia, por sua vez, permanece sentada, mas sua postura imperial desabou completamente. Seus ombros curvaram-se para frente, como se ela tivesse envelhecido 10 anos em 10 segundos. Sua mente calculista trabalha freneticamente, tentando encontrar brechas legais, possibilidades de contestação, qualquer coisa que possa reverter essa situação impensável. Laura, ela sussurra, como se o nome da sobrinha fosse uma palavra estrangeira que ela está tentando pronunciar pela primeira vez. Laura ficou com tudo. Os demais parentes começam a reagir como personagens de um teatro do absurdo. Alguns se levantam, outros se sentam, muitos começam a falar ao mesmo tempo, criando uma cacofonia de indignação, incredulidade e recriminações. Isso é injusto. Tem que contestar. Laura nem se importa com dinheiro. Ela nem sabe administrar negócios. Antônio perdeu a cabeça nos últimos meses. Henrique bate várias vezes com um peso de papel na mesa, tentando restaurar a ordem. Por favor, ainda não terminei a leitura. Há mais instruções específicas. Laura, o centro de toda a comoção, permanece sentada com uma serenidade que contrasta drasticamente com o caos ao seu redor. Suas mãos não tremem, sua respiração mantém-se regular. Seus olhos não demonstram nem triunfo nem choque. É como se ela estivesse assistindo a uma peça de teatro da qual não faz parte. Na verdade, uma parte dela sempre soube que este momento chegaria. Não exatamente desta forma, não com esta magnitude, mas de alguma maneira. Durante anos, seu pai havia feito comentários aparentemente casuais sobre caráter, sobre integridade, sobre a diferença entre merecer algo e simplesmente querer algo. Laura, ele costumava dizer durante seus passeios pelos jardins do casarão: você é a única pessoa nesta família que nunca me pediu nada. Isso é raro no mundo, filha, raro e valioso. Ela sempre interpretou essas palavras como manifestações de carinho paternal, nunca como pistas sobre uma decisão que mudaria completamente sua vida. Henrique consegue finalmente restaurar um silêncio precário na sala,
mas a tensão continua palpável. Ele olha para Laura com uma mistura de admiração e preocupação. Admiração pela herança extraordinária que ela acabou de receber. Preocupação pela reação explosiva da família que terá que enfrentar. E como disse, ainda há mais instruções. Henrique continua, sua voz assumindo um tom mais cauteloso. Seu Antônio também deixou uma explicação detalhada sobre os motivos de suas decisões. Mateus volta a se sentar, mas sua postura é de um animal enjaulado prestes a atacar. Suas mãos fecham-se em punhos sobre as pernas e sua respiração é audível em toda a sala. Cláudia mantém-se imóvel, mas seus olhos fixos em Laura destilam uma raiva gelada que faria qualquer pessoa recuar. Mas peço a vocês que escutem com atenção. Henrique adverte, pois estas palavras foram escritas com muito cuidado e reflexão. Ele vira a página e encontra uma seção escrita com caligrafia ainda mais cuidadosa, como se Antônio Almeida tivesse dedicado horas especiais para cada palavra. Durante 50 anos, observei cada membro desta família em situações de prosperidade e dificuldade, em momentos de alegria e tristeza, em circunstâncias que revelam o verdadeiro caráter de uma pessoa. Minhas decisões não foram tomadas por impulso, mas baseadas em décadas de observação cuidadosa. Laura sente um nó na garganta. Ela pode quase ouvir a voz do pai pronunciando essas palavras, com sua entonação pausada e reflexiva que caracterizava suas conversas mais sérias. Mateus, meu filho, você possui inteligência e ambição admiráveis. No entanto, ao longo dos anos, demonstrou repetidamente que considera o sucesso financeiro como o único indicador de valor pessoal. Suas escolhas sempre priorizaram a aparência sobre a substância, o status sobre a integridade. Cada palavra é como um soco no estômago de Mateus. Sua face fica vermelha, não apenas de raiva, mas de uma humilhação profunda que ele nunca experimentou. Ali, na frente de toda a família e amigos, seus defeitos estão sendo expostos com a precisão cirúrgica de alguém que o observou crescer. Lembro-me do dia em que você demitiu 15 funcionários da empresa para economizar dinheiro, que depois gastou em uma viagem de férias para a Europa. Lembro-me de como você trata os empregados desta casa, como se fossem objetos e não pessoas. Lembro-me de suas conversas telefônicas onde você ri das dificuldades financeiras de seus próprios primos. O silêncio na sala é agora carregado de constrangimento. Alguns dos próprios primos mencionados estão presentes, e seus olhares para Mateus oscilam entre compaixão e uma satisfação silenciosa por vê-lo sendo exposto. Cláudia, minha cunhada, você sempre foi eficiente e organizada, qualidades que admiro sinceramente. Porém, sua eficiência frequentemente veio acompanhada de uma crueldade desnecessária com aqueles que considera inferiores socialmente. Cláudia fecha os olhos como se pudesse bloquear as palavras, mas elas continuam ecoando implacavelmente pela sala. Não esqueci do jantar no ano passado, quando você humilhou Laura na frente de nossos convidados, dizendo que ela desperdiçou sua educação privilegiada para ganhar uma miséria, ensinando crianças pobres. Não esqueci de como você trata Maria das Graças e as outras empregadas, como se fossem invisíveis até precisar de algo. Maria das Graças, que estava servindo café discretamente no canto da sala, para abruptamente. Suas mãos tremem ligeiramente segurando a bandeja de prata, e seus olhos se enchem de lágrimas. 40 anos trabalhando para esta família, e finalmente alguém reconheceu sua dignidade. Quanto aos demais familiares presentes, a leitura continua sem piedade. Observei ao longo dos anos como a maioria de vocês me procurava apenas quando precisava de favores financeiros, como desapareciam quando eu passava por dificuldades de saúde, como seus telefonemas se tornavam mais frequentes sempre que os negócios da família prosperavam. O constrangimento na sala atinge níveis sufocantes. Alguns primos olham para o chão, outros fingem interesse nas pinturas coloniais nas paredes. Todos sabem, no fundo, que as observações de Antônio são dolorosamente precisas. Laura, minha filha querida, e aqui o tom da carta muda completamente, tornando-se caloroso e amoroso. Você sempre foi diferente. Em 30 anos de vida adulta, nunca me pediu dinheiro. Quando seus colegas professores faziam greve por melhores salários, você organizava aulas de reforço gratuitas para que as crianças não perdessem o ano letivo. Laura finalmente sente as primeiras lágrimas escorrendo pelo rosto. Não lágrimas de tristeza ou alegria, mas de uma emoção complexa que mistura saudade, gratidão e um peso enorme de responsabilidade. Quando sua prima Fernanda estava com problemas financeiros no casamento,
Você emprestou todas suas economias sem exigir juros ou prazo de pagamento. Quando o filho da Maria das Graças precisou de cirurgia, você pagou o hospital sem que ninguém soubesse. Quando eu tive pneumonia no inverno passado, você foi a única que dormiu no hospital por 3 noites consecutivas. Cada exemplo mencionado ressoa pela sala como uma acusação implícita aos demais. Fernanda, que está presente, cora violentamente ao lembrar que nunca devolveu o dinheiro emprestado e que havia se esquecido completamente deste favor quando começou a calcular sua possível herança. Você escolheu uma profissão que a sociedade desvaloriza financeiramente, mas que é fundamentalmente importante para o futuro de nossa nação. Você trata todas as pessoas com igual respeito, independente de sua posição social. Você nunca demonstrou inveja ou amargura, mesmo quando foi injustamente criticada por suas escolhas. Mateus não consegue mais conter sua revolta. Isso é chantagem emocional. Pai está manipulando a situação para favorecer Laura. Henrique o interrompe firmemente. Senhor Mateus, por favor, deixe-me terminar. Há ainda mais explicações. Durante os últimos anos, a leitura continua. Fiz questão de testar o caráter de cada um de vocês de maneiras que vocês nem perceberam. Criei situações financeiras artificiais para observar suas reações. Fingi dificuldades de saúde para ver quem realmente se importava com meu bem-estar. Esta revelação causa um novo choque na sala. Antônio havia testado todos eles. Havia criado situações artificiais. Quantas das crises familiares dos últimos anos foram, na verdade, experimentos psicológicos elaborados? Laura passou em todos os testes sem nem mesmo saber que estava sendo testada. Sua bondade é genuína, não performática. Sua integridade é inabalável, mesmo quando ninguém está olhando. Sua generosidade brota de um coração puro, não de cálculos interesseiros. Os parentes começam a sussurrar entre si, tentando lembrar de situações que agora fazem sentido sob esta nova perspectiva. Quantas oportunidades perdidas de demonstrar caráter, quantos momentos em que falharam sem perceber. Por estas razões, Henrique lê as palavras finais desta sessão. Não apenas deixo a Laura a maior parte de meu patrimônio, mas tenho certeza de que ela o utilizará de maneira a honrar nossa família e beneficiar nossa comunidade de formas que outros nunca conseguiriam. A sala mergulha novamente em silêncio, mas desta vez é um silêncio diferente. Não é apenas choque ou indignação, mas uma pausa forçada para a reflexão. Alguns familiares começam a olhar para Laura com olhos diferentes, não mais como a prima pobrezinha que escolheu uma profissão sem prestígio, mas como alguém que talvez entendesse algo sobre a vida que eles nunca compreenderam. Laura, por sua vez, sente o peso esmagador da responsabilidade que acabou de receber. Não é apenas o peso financeiro, embora 23 milhões de dólares seja uma quantia que ela mal consegue conceber. É o peso emocional de saber que seu pai a observou durante toda a vida, avaliando cada escolha, cada gesto, cada demonstração de caráter. É também o peso de perceber que esta herança não é apenas um presente, mas uma missão. Seu pai não está apenas lhe dando dinheiro. Está lhe dando a oportunidade e a responsabilidade de provar que seus valores podem construir algo maior e mais duradouro do que a riqueza tradicional. Mal Henrique termina a leitura da justificativa, Mateus explode numa fúria que ecoa pelas paredes centenárias do casarão, como um trovão em montanha. Isso é uma farsa elaborada para humilhar a família. Ele se levanta novamente, desta vez chutando a poltrona de couro com tanta força que ela range e balança. Pai perdeu a cabeça completamente nos últimos meses. Qualquer um pode ver isso. Sua voz ressoa pelos corredores coloniais, provavelmente chegando até a cozinha onde Maria das Graças e as outras empregadas fingem não estar ouvindo cada palavra. O controle que ele sempre manteve em situações sociais desapareceu completamente, revelando uma face que poucos conheciam. Cláudia se junta à revolta, mas com a frieza calculista que sempre caracterizou sua personalidade. Henrique, como advogado da família, você tem a obrigação de nos informar sobre as possibilidades de contestação deste documento. É óbvio que houve influência indevida, manipulação psicológica. Seus olhos estreitam-se como os de uma felina preparando-se para o ataque. A mulher que há poucos minutos se comportava como uma matriarca benevolente, agora revela a verdadeira natureza predatória que sempre se escondeu sob a fachada de respeitabilidade social. Laura sempre foi a favorita. Mateus continua seu ataque,
apontando para a irmã com um dedo acusatório. Pai sempre teve um fraco por ela porque ela fazia papel de santa, de filha perfeita. Isso aqui é resultado de anos de manipulação emocional. Laura finalmente se levanta de sua cadeira, mas não com raiva ou indignação. Sua postura é serena, quase triste. Quando ela fala, sua voz é baixa, mas carrega uma autoridade natural que faz todos pararem para ouvir. Mateus, eu nunca pedi nada disso. Nunca soube que papai tinha tanto dinheiro. Nunca imaginei que ele estava testando todos nós. Suas palavras são entrecortadas pela emoção, mas sua sinceridade é inegável. Mentira. Mateus berra, seu rosto agora vermelho de raiva. Você sabia. Vocês dois sempre foram unidos contra mim. Sempre conspiraram nas minhas costas. A acusação é tão injusta que até mesmo alguns dos parentes que estavam apoiando Mateus recuam ligeiramente. Todos sabem que Laura e Antônio eram próximos, mas nunca houve evidência de conspiração ou manipulação. Henrique bate novamente com força na mesa. Senhores, por favor, ainda não terminei a leitura. Há instruções específicas sobre como proceder a partir de agora, mas Cláudia não está disposta a ouvir mais. Não. Já ouvimos o suficiente. Henrique, exijo que você nos forneça cópias de todos os documentos. Vamos consultar nossos próprios advogados. Isso não pode ficar assim. Outros parentes começam a se manifestar, criando um coro crescente de indignação. É verdade. Isso é injustiça. Laura nem sabe fazer negócios. Vai perder tudo em 2 anos. Tio Antônio não estava bem da cabeça. O som das vozes irritadas mistura-se com o barulho das cadeiras sendo empurradas, passos nervosos no assoalho colonial e o tinido das xícaras de café que tremem com os movimentos bruscos dos presentes. Laura permanece de pé no centro do caos, como o olho de um furacão. Ela olha para cada pessoa presente, seu irmão transformado em inimigo, sua tia mostrando a face real, seus primos e parentes revelando sua verdadeira natureza quando o dinheiro está em jogo. E vocês querem saber a verdade? Ela diz. E algo em sua voz faz todos pararem de falar. Eu não quero esse dinheiro. Nunca quis. Minha vida estava bem como estava. O silêncio que se segue é diferente dos anteriores. Desta vez, a incredulidade genuína. Não querer 23 milhões de dólares, não querer fazendas e empresas, é uma declaração tão fora da realidade da maioria dos presentes que eles nem sabem como reagir. Mateus ri com amargura. Claro, Laura, agora que você tem tudo, pode fazer papel de santa que não liga para dinheiro. Muito conveniente. Não é papel, Mateus. Laura responde com tristeza profunda em sua voz. É exatamente assim que eu me sinto. Assustada, sobrecarregada, preocupada com o que isso vai fazer com nossa família. Cláudia intervém com sarcasmo venenoso. Que tocante, Laura. Mas já que você está tão preocupada com a família, por que não faz a coisa certa e divide tudo igualmente entre todos nós? A sugestão ecoa pela sala como um teste de fogo. Todos os olhos se fixam em Laura, esperando sua resposta. É o momento da verdade. Ela realmente não se importa com o dinheiro, ou suas palavras são apenas retórica conveniente? Laura fica em silêncio por um longo momento. Laura respira fundo, olhando cada pessoa nos olhos antes de falar. Quando finalmente abre a boca, sua voz é firme e decidida, mas sem raiva. Não, Cláudia, eu não vou dividir a herança igualmente entre todos. O impacto desta resposta é imediato e devastador. Mateus solta um grito de indignação. Cláudia levanta-se bruscamente da cadeira, e os murmúrios dos demais parentes transformam-se em acusações abertas. Eu sabia! Mateus grita, apontando para Laura com raiva renovada. Sabia que toda essa conversa de humildade era mentira. Agora que você tem tudo, mostra sua verdadeira face. Mas Laura não terminou de falar. Não vou dividir igualmente porque papai estava certo. Vocês só estão interessados no dinheiro. Nenhum de vocês perguntou sobre os projetos sociais que ele mantinha. Nenhum de vocês se preocupou com as pessoas que dependem dessas empresas para sobreviver. Ela faz uma pausa, deixando suas palavras ecoarem pela sala. Vocês querem saber o que eu vou fazer? Vou seguir exatamente o que papai queria. Vou usar essa herança para continuar o trabalho dele, para ajudar pessoas que realmente precisam. Cláudia ri com desprezo. Que nobre, Laura. Vai bancar a santa com o dinheiro da família, mas não pense que vamos aceitar isso quietos. Vocês podem contestar o testamento, Laura responde calmamente, mas enquanto isso, eu vou começar a trabalhar. Henrique, por favor, continue a leitura. Eu quero ouvir todas as instruções do papai. Henrique, aliviado por poder prosseguir, encontra a próxima seção do documento. Laura, se você está lendo isto, significa que minha decisão foi revelada e que provavelmente está enfrentando a ira de nossa família. Não se deixe abalar.
Você foi escolhida exatamente por sua fortaleza moral. A voz do advogado treme ligeiramente ao ler as próximas linhas. Junto com o patrimônio, deixo instruções específicas sobre como utilizá-lo. Nas fazendas de café, você deve manter os programas de educação para filhos dos trabalhadores. Nas empresas de tecnologia, deve expandir os projetos de inclusão digital em comunidades carentes. Laura sente lágrimas nos olhos ao perceber que seu pai havia planejado não apenas deixar-lhe a fortuna, mas também um mapa detalhado de como usar tudo para o bem. A rede de escolas deve oferecer bolsas integrais para 50% dos alunos, priorizando crianças de famílias de baixa renda. Os investimentos em energia renovável devem ser direcionados para levar eletricidade a comunidades rurais isoladas. Cada instrução revelada aumenta a raiva dos demais familiares e a determinação de Laura. Ela está começando a entender que recebeu muito mais que dinheiro. Recebeu uma missão de vida. E para aqueles que tentarem impedi-la através de contestações legais, Henrique continua lendo, deixo claro que todos os documentos foram elaborados com rigor absoluto, assinados na presença de 3 tabeliões diferentes e depositados em cartórios de 3 estados. Qualquer tentativa de contestação apenas resultará em custos legais desnecessários. Mateus empalidece ao ouvir isso. Seu pai havia previsto até mesmo suas reações, construindo barreiras legais intransponíveis. Mateus, a carta continua dirigindo-se especificamente ao filho. Você tem capacidade para recuperar a fazenda de Uberaba e transformá-la num empreendimento próspero. Esta é sua oportunidade de provar que pode construir algo com valor real, em vez de apenas herdar. A leitura prossegue implacável. Cláudia, administrar a venda dos apartamentos e liquidação das dívidas pode parecer uma punição, mas é uma chance de demonstrar que sua eficiência pode ser usada para resolver problemas, não apenas para criticar os outros. Cada palavra é como sal em feridas abertas, mas também uma porta aberta para a redenção que nenhum dos visados parece disposto a atravessar. E seus olhos percorrendo os rostos expectantes ao seu redor. Ela pode ver a ganância mal disfarçada, a raiva frustrada, a expectativa desesperada, e, de repente, entende perfeitamente por que seu pai tomou essa decisão. Para os demais familiares, Henrique lê a seção final. Deixo esta reflexão. Uma família verdadeira se une nos momentos difíceis. Não se divide quando o dinheiro está em jogo. Laura precisará de apoio, não de sabotagem. A escolha de como reagir dirá muito sobre o caráter de cada um. Quando Henrique finalmente fecha o documento, o silêncio na sala é pesado como chumbo. Todos processam não apenas o que perderam, mas as oportunidades que tiveram e desperdiçaram, as chances de demonstrar caráter que deixaram passar. Laura se dirige até a janela e olha para as montanhas que cercam Ouro Preto. Aquelas mesmas montanhas que seus antepassados viram quando chegaram em busca de ouro, que testemunharam a construção de uma das famílias mais influentes de Minas Gerais. Eu vou precisar da ajuda de vocês, ela diz sem se virar. A papai deixou trabalho suficiente para várias gerações. Posso fazer isso sozinha, mas seria muito melhor se pudéssemos fazer juntos. É um convite final, uma última oportunidade de união familiar. A resposta que ela recebe, no entanto, é previsível. Mateus caminha em direção à porta. Você pode ficar com seu dinheiro de sangue, Laura, mas não conte comigo para fingir que isso foi justo. Cláudia o segue. Meus advogados vão analisar cada vírgula desse testamento. Se houver qualquer brecha, qualquer irregularidade, eu vou encontrar. Ela para na porta, virando-se uma última vez para Laura com um olhar que mistura desprezo e algo que poderia ser interpretado como decepção. Você não é mais minha sobrinha. A partir de hoje, somos estranhas. Um por um, os demais familiares seguem o mesmo caminho. Alguns murmuram desculpas constrangidas, outros saem em silêncio. A maioria demonstra claramente que escolheu um lado, e não foi o de Laura. Em poucos minutos, a sala que estava lotada de parentes se esvazia até restar apenas Laura, Henrique, Maria das Graças e Padre João Batista, que havia permanecido discretamente em um canto durante toda a comoção. O som dos carros descendo as ladeiras de pedra portuguesa ecoa pela casa vazia, como um funeral ao contrário. Em vez de pessoas chegando para se despedir de um morto, estão partindo para se despedir de uma viva. Laura permanece de pé diante da janela colonial, observando os últimos carros desaparecerem nas curvas sinuosas da cidade histórica. A luz dourada do fim de tarde banha seu rosto, mas não consegue amenizar a tristeza profunda que se instalou em seus olhos. Dona Laura, Maria das Graças se aproxima timidamente,
carregando uma xícara de café ainda fumegante. A senhora precisa comer alguma coisa. Não tocou no almoço desde cedo. A voz da empregada, carregada de carinho maternal acumulado em 40 anos de serviço à família, é talvez o único som acolhedor que resta naquela casa agora fria e vazia. Obrigada, e Maria. Laura aceita a xícara com mãos que tremem ligeiramente, não de medo ou choque, mas do peso emocional de se tornar, em uma tarde, simultaneamente a mulher mais rica e mais sozinha de Minas Gerais. Padre João Batista se aproxima. Suas mãos calejadas de décadas trabalhando com os mais necessitados da comunidade pousam gentilmente no ombro de Laura. Filha, sei que não é consolo suficiente neste momento, mas seu pai tomou a decisão certa. Eu o conhecia há 20 anos e ele nunca fez nada por impulso. Henrique, que havia permanecido organizando os documentos em silêncio respeitoso, finalmente se pronuncia. Laura, sei que este não é o momento ideal, mas precisamos conversar sobre os aspectos práticos da herança. Há decisões urgentes que não podem esperar. Laura se vira da janela, seus olhos ainda úmidos, mas sua postura demonstrando uma determinação crescente. Tem razão, Henrique. Papai me deixou mais que dinheiro, me deixou responsabilidades, e eu não vou decepcionar a confiança dele. O primeiro passo, Henrique continua, abrindo uma pasta adicional que trouxera, é assumir oficialmente a direção das empresas. Há reuniões de diretoria agendadas, decisões sobre os projetos sociais que seu pai mantinha em sigilo, investimentos que precisam de aprovação. A magnitude da situação começa a se manifestar de forma mais concreta. Laura não herdou apenas dinheiro para guardar no banco. Herdou um império empresarial ativo, com centenas de funcionários dependentes de suas decisões, comunidades inteiras que se beneficiam dos projetos sociais mantidos pela família. Henrique, ela pergunta com uma voz mais firme. Meu pai deixou algum tipo de manual, alguma orientação sobre como administrar tudo isso? Eu sei ensinar crianças, mas nunca dirigi uma empresa. O advogado sorri pela primeira vez desde que chegou. Seu Antônio era previdente. Existe um escritório particular dele em Belo Horizonte que você ainda não conhece, com arquivos detalhados sobre cada negócio, cada projeto social, cada investimento. E mais importante, ele selecionou uma equipe de gerentes competentes e honestos para auxiliá-la na transição. 3 dias depois, Laura caminha pelas ruas do centro de Belo Horizonte, acompanhada por Henrique. Eles param diante de um edifício discreto na Rua da Bahia, cuja fachada clássica não revela os segredos guardados em seus andares superiores. 12º andar. Henrique anuncia enquanto entram no elevador antigo, mas bem conservado. Seu pai alugou o andar inteiro há 15 anos. Mas pouquíssimas pessoas sabiam da existência deste local. As portas do elevador se abrem, revelando um corredor elegante que leva a uma única entrada. Almeida Holdings, administração privada. Uma placa discreta que não revela a magnitude do que se esconde atrás da porta de mogno. Henrique usa uma chave especial para abrir, revelando um escritório que mistura elegância clássica com tecnologia moderna. As paredes são forradas com estantes de livros sobre economia, filosofia e administração. Mapas detalhados de Minas Gerais com marcações coloridas e fotografias de projetos sociais que Laura nunca havia visto. Bem-vinda ao verdadeiro centro de operações do Império Almeida, Henrique anuncia com uma reverência que beira o religioso. Laura caminha lentamente pelo ambiente, tocando nos objetos como se fossem relíquias sagradas. Uma mesa de mogno maciço domina o centro da sala. Sobre ela, pastas organizadas com etiquetas que revelam a extensão dos negócios familiares. Fazendas Café, Região Sul, Tech Solutions, Startups, Educação Comunitária, Rede de Escolas, Energia Renovável, Projetos Rurais. Seu pai trabalhava aqui todos os dias úteis das 6 da manhã até meio-dia. Henrique explica. Depois ia para as reuniões sociais e eventos familiares. Ninguém sabia que ele mantinha uma rotina tão rigorosa de trabalho. Em uma parede lateral, um quadro branco gigante mostra diagramas complexos conectando todos os negócios da família. Setas coloridas indicam fluxos de dinheiro, mas também fluxos de benefícios sociais. Quantas famílias rurais são sustentadas pelas fazendas? Quantas crianças recebem educação gratuita através das escolas? Quantas comunidades têm acesso à energia limpa através dos projetos renováveis? Não é apenas um negócio. Laura sussurra, começando a compreender a verdadeira dimensão do que herdou. É todo um sistema de impacto social. Exatamente. Henrique confirma. Seu pai construiu o que ele chamava de capitalismo consciente.
Cada empresa precisava ser lucrativa, mas também precisava gerar benefícios mensuráveis para a comunidade. Laura abre uma das pastas e encontra relatórios detalhados sobre cada projeto. As fazendas de café não apenas produzem grãos orgânicos, elas mantêm escolas rurais, postos de saúde e programas de alfabetização para adultos. As empresas de tecnologia não apenas desenvolvem software, elas treinam jovens de periferia em programação e empreendedorismo digital. Como ele conseguiu manter tudo isso em segredo? Laura pergunta, genuinamente impressionada com a complexidade e o alcance social dos negócios. Seu pai acreditava que a verdadeira filantropia deve ser anônima, Henrique explica. Ele dizia que quem faz o bem para ser reconhecido não está fazendo o bem, está fazendo marketing pessoal. Uma semana depois da leitura do testamento, Laura está sentada na mesma mesa de mogno onde seu pai planejou décadas de projetos sociais. Diante dela, uma equipe de 5 gerentes aguarda suas primeiras decisões como nova proprietária do Império Almeida. Roberto Silva, engenheiro agrônomo responsável pelas fazendas de café, um homem simples de origem rural, que Antônio descobriu trabalhando em uma cooperativa e promoveu por mérito puro. Carla Mendes, especialista em tecnologia que coordena as startups. Jovem negra formada pela UFMG que representa exatamente o tipo de talento que Antônio fazia questão de apoiar. Também estão presentes Dr. Paulo Henrique, educador experiente que administra a rede de escolas, Mariana Costa, bióloga especializada em energia renovável, e finalmente João Carlos, contador da família há 15 anos, responsável por manter todos os números organizados e transparentes. Antes de qualquer coisa, Laura começa, sua voz ainda insegura, mas crescendo em determinação. Quero que vocês saibam que não tenho experiência em administração empresarial. Vou precisar muito da ajuda de cada um. A honestidade de Laura contrasta drasticamente com a arrogância que eles estavam acostumados a ver em herdeiros de grandes fortunas. Roberto sorri discretamente. Finalmente uma patroa que não pretende saber tudo. Dona Laura, Carla se manifesta com respeito. Seu pai nos preparou para este momento. Cada um de nós tem autonomia para continuar os projetos em andamento, mas precisamos de sua aprovação para expansões e novos investimentos. Laura abre a pasta com os relatórios financeiros mais recentes. Os números são impressionantes. As fazendas de café geraram 4,2 milhões de reais em lucro no último ano, mas investiram 1,8 milhão em projetos sociais. As empresas de tecnologia lucraram 6,7 milhões, mas destinaram 2,1 milhões para programas de inclusão digital. Vocês acham que é sustentável manter essa proporção de investimento social? Laura pergunta, demonstrando que entende a importância de equilibrar impacto social com viabilidade econômica. Dr. Paulo responde com dados concretos. Dona Laura, nossos estudos mostram que o investimento em educação e saúde para as comunidades rurais aumenta a produtividade dos trabalhadores em 34%. O que investimos em projetos sociais retorna em forma de lealdade, qualidade de trabalho e estabilidade operacional. É uma lógica que faz sentido para Laura. Investir nas pessoas não é apenas correto moralmente, mas também eficiente economicamente. E quanto às ameaças de contestação do testamento, ela pergunta para João Carlos, que acompanha todos os aspectos legais. Dona Laura, já recebemos notificações de 3 escritórios de advocacia diferentes representando seu irmão e sua tia, mas, como o Dr. Henrique explicou, os documentos são blindados legalmente. Eles podem tentar, mas só vão desperdiçar dinheiro com advogados. Laura sente uma pontada de tristeza ao saber que a guerra familiar está oficialmente declarada, mas também alívio por saber que o trabalho pode continuar sem interferências legais. 2 meses após assumir a herança, Laura está no meio de uma plantação de café na região de Machado, sul de Minas Gerais. O sol da manhã ilumina fileiras perfeitamente organizadas de cafeeiros carregados de frutos vermelhos maduros, enquanto trabalhadores rurais colhem os grãos que se tornarão um dos cafés orgânicos mais valorizados do mercado internacional. Dona Laura, uma voz infantil grita alegremente. É Joãozinho, filho de um dos trabalhadores, correndo entre as fileiras de café com a mochila escolar nas costas. Oi, Joãozinho. Como foi a escola hoje? Laura se abaixa para conversar na altura da criança, um hábito natural de professora que não perdeu mesmo depois de se tornar empresária. A professora disse que eu sou o melhor da turma em matemática. O menino responde com orgulho. E que se eu continuar estudando bem, posso até ir para a universidade um dia. Laura sorri,
lembrando-se das palavras do pai sobre a importância de investir em educação. Aquela escola rural, construída e mantida com os lucros da fazenda, está literalmente mudando gerações inteiras. Roberto se aproxima com o relatório mensal. Dona Laura, temos boas notícias. Nossa certificação orgânica internacional foi renovada com nota máxima e recebemos 3 novos contratos de exportação para a Europa. E o lado social? Laura pergunta. Uma pergunta que ela faz todo mês, demonstrando que para ela o lucro e o impacto social são igualmente importantes. 23 crianças matriculadas na escola, todas com notas acima da média regional. O posto de saúde atendeu 240 pessoas no último mês e conseguimos alfabetizar mais 12 adultos no programa noturno. Números que não aparecem nos relatórios financeiros, mas que representam vidas transformadas, futuros criados, dignidade restaurada. Enquanto caminha entre os cafeeiros, Laura recebe uma ligação de Carla. Laura, tenho uma notícia incrível. Nossa startup de aplicativos educacionais foi selecionada para apresentar um projeto no Vale do Silício. A empresa de tecnologia que seu pai havia investido discretamente estava desenvolvendo aplicativos para democratizar o acesso à educação de qualidade, especialmente em regiões rurais e periferias urbanas. Isso significa que nosso trabalho pode ganhar escala internacional? Laura pergunta, sua mente de educadora imediatamente visualizando o impacto que isso poderia ter. Exatamente. Podemos levar nossa metodologia de ensino adaptativo para crianças de países em desenvolvimento ao redor do mundo. À medida que o dia avança, Laura recebe mais ligações com boas notícias. A rede de escolas particulares havia conseguido ampliar o programa de bolsas, oferecendo agora educação gratuita para 60% dos alunos. Os projetos de energia solar haviam conectado mais 5 comunidades rurais à rede elétrica, usando fontes completamente renováveis. Enquanto Laura colhe sucessos crescentes com os projetos herdados do pai, a situação de Mateus e Cláudia segue o caminho oposto. Em Uberaba, Mateus está de pé no meio da fazenda de gado que herdou, observando um rebanho reduzido e pastagens ressecadas. Sua inexperiência com agropecuária, combinada com a arrogância de achar que podia modernizar tudo rapidamente, resultou em decisões desastrosas. Seu Mateus, o capataz idoso, se aproxima com mais notícias. Perdemos mais 10 cabeças de gado esta semana. Essa ração nova que o senhor comprou está deixando os animais doentes. Mateus havia ignorado os conselhos dos trabalhadores experientes e optado por uma ração mais barata, sem considerar que em agropecuária, economizar no essencial sempre sai mais caro no final. A hipoteca de R$2 milhões vence em 4 meses, e a fazenda, que já não era lucrativa, agora está acumulando prejuízos com as decisões equivocadas. Mateus havia gastado parte do dinheiro da família em consultorias caras de empresas paulistas que prometiam revolucionar a fazenda, mas que não compreendiam as particularidades da pecuária mineira. Seus ternos italianos, antes símbolo de sucesso, agora estão guardados no armário. Ele usa roupas simples para trabalhar no campo, mas sua postura corporal demonstra o desconforto de alguém que nunca imaginou ter que trabalhar com as próprias mãos. À noite, sozinho no escritório da fazenda, Mateus liga para antigos amigos dos clubes exclusivos de Belo Horizonte, tentando conseguir empréstimos ou sociedades. Mas a notícia sobre sua herança problemática se espalhou rapidamente pelos círculos sociais, e ninguém quer se associar a um negócio em decadência. Mateus, cara, você sabe como é. Um ex-amigo explica ao telefone. Meus sócios não vão topar um investimento tão arriscado. Mas se você quiser vender sua parte da fazenda, é exatamente o que Mateus não pode fazer. Vender significaria admitir fracasso completo e ficar sem nada. Em Belo Horizonte, a situação de Cláudia não é menos frustrante. A tarefa de vender os apartamentos no Lourdes e quitar as dívidas tributárias revelou-se um pesadelo burocrático que sua eficiência organizacional não consegue resolver. Senhora Cláudia, o contador da família explica pela 10ª vez, não podemos vender os imóveis enquanto não regularizarmos todas as pendências com a Receita Federal. E para regularizar, precisamos de documentos que estão em cartórios de 3 estados diferentes. A mulher que sempre criticou a lentidão dos outros agora se encontra presa em uma teia de burocracia que parece não ter fim. Cada documento obtido revela a necessidade de mais 3 documentos. Cada taxa paga gera 2 novas cobranças. Suas economias pessoais estão sendo consumidas pelos custos legais das tentativas de contestar o testamento. Há advogados caros que fazem promessas grandiosas, mas não conseguem encontrar nenhuma brecha real nos documentos elaborados por Antônio. À noite,
Sozinha em seu apartamento que antes era palco de jantares elegantes, Cláudia navega obsessivamente pelas redes sociais, procurando notícias sobre Laura e os sucessos crescentes dos negócios herdados. Cada postagem sobre os projetos sociais, cada artigo de jornal mencionando as iniciativas educacionais da nova empresária Laura Almeida, é como sal em suas feridas abertas. 6 meses após a leitura do testamento, Laura recebe uma ligação inesperada. É Mateus, sua voz soando cansada e diferente da arrogância que demonstrara no dia da herança. Laura, precisamos conversar, ele diz, sem os cumprimentos formais ou a hostilidade que caracterizavam suas interações recentes. Claro, Mateus, você quer vir ao escritório em Belo Horizonte? Na verdade, estou aqui em Uberaba, na fazenda. Se você puder vir até aqui, há algumas coisas que preciso te mostrar pessoalmente. Laura percebe algo diferente na voz do irmão. Não é mais raiva ou indignação, mas algo que parece vulnerabilidade genuína. 2 dias depois, ela dirige até Uberaba acompanhada por Roberto, que conhece bem a fazenda e pode ajudá-la a avaliar a situação real da propriedade. O que ela encontra a surpreende. Mateus está visivelmente mais magro, com roupas simples de trabalho, mãos calejadas que ela nunca havia visto antes. Mas há algo em seus olhos que ela também nunca vira: humildade. Laura, obrigado por vir. Ele a recebe no portão da fazenda, sem a formalidade arrogante de antes. Preciso te mostrar o que consegui fazer aqui. Eles caminham pela propriedade e Laura fica impressionada. Apesar dos problemas financeiros, Mateus havia implementado melhorias significativas, um sistema de rotação de pastagens que estava recuperando o solo degradado, a construção de bebedouros estratégicos que otimizavam o uso da água, a instalação de um laticínio pequeno mas eficiente. Mateus, isso é impressionante. Laura comenta genuinamente. Como você aprendeu tudo isso? Da forma mais difícil possível. Ele responde com um sorriso amargo, trabalhando ao lado dos peões, ouvindo os conselhos que sempre ignorei, errando muito e aprendendo com cada erro. Roberto sussurra para Laura. Dona Laura, ele tem razão. Essas melhorias são profissionais. Mostram que ele realmente aprendeu a trabalhar com agropecuária. Durante o almoço na sede da fazenda, Mateus faz uma proposta que Laura jamais esperava ouvir. Laura, eu quero fazer uma sociedade com você. Ela quase engasga com a água. Como assim, Mateus? Eu aprendi a administrar fazenda, mas não tenho capital para expandir ou quitar a hipoteca. Você tem capital, mas suas fazendas são de café, não de gado. Se unirmos forças, podemos criar um modelo de agropecuária sustentável único em Minas Gerais. Pela primeira vez em meses, Mateus não está pedindo dinheiro ou contestando decisões. Está propondo uma parceria baseada em competências complementares. Mas, Mateus, depois de tudo que aconteceu, da forma como você reagiu, eu sei, ele a interrompe, olhando diretamente em seus olhos. Fui um idiota. Passei 6 meses odiando você por algo que não foi sua culpa. Papai estava certo. Eu precisava aprender a construir algo com valor real em vez de apenas herdar. Laura fica em silêncio por alguns momentos, processando a mudança radical na postura do irmão. E se eu aceitar? Como seria essa sociedade? Você entra com o capital para quitar a hipoteca e expandir o rebanho. Eu entro com o conhecimento que adquiri e o trabalho diário. Os lucros são divididos meio a meio, mas parte do que ganharmos tem que ser reinvestido em projetos sociais, como você faz nas outras empresas. A proposta representa mais que uma oportunidade de negócio. É uma possibilidade de reconstruir a relação fraternal que se despedaçou no dia da herança. Preciso pensar. Mateus. O local escolhido para a cerimônia é simbólico, o mesmo jardim do casarão, onde seu pai costumava caminhar com ela quando criança, falando sobre responsabilidade social e a importância de usar privilégios para ajudar outros. Centenas de pessoas estão presentes. Trabalhadores rurais das fazendas de café, funcionários das empresas de tecnologia, alunos beneficiados pelas bolsas de estudo, pais de crianças que estudam nas escolas mantidas pela Fundação, jovens que conseguiram empregos através dos programas de capacitação digital. Mateus está ao lado de Laura, não como um irmão que foi obrigado a comparecer, mas como verdadeiro sócio e amigo. Seus 5 anos administrando a fazenda de Uberaba o transformaram não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Ele desenvolveu uma conexão genuína com a terra, com os animais e, mais importante, com as pessoas que trabalham com ele. Quando papai morreu, Mateus fala ao microfone durante a cerimônia.
Eu achei que tinha perdido uma herança, hoje sei que ganhei uma lição. Aprendi que trabalhar por algo é muito mais satisfatório que simplesmente receber algo. Sua fala emociona a plateia porque todos sabem de sua jornada de transformação, de playboy arrogante a empresário rural respeitado e socialmente consciente. Cláudia também está presente, e embora ainda mantenha seu jeito mais sério, agora coordena voluntariamente os aspectos administrativos da fundação. Sua eficiência organizacional, que antes era usada para criticar e controlar, agora serve para maximizar o impacto social dos projetos. Aprendi que eficiência sem propósito é vazia. Ela comenta discretamente para uma prima durante o coquetel. Laura me mostrou que organização pode ser uma ferramenta para transformar vidas, não apenas para impressionar pessoas em jantares sociais. Durante seu discurso principal, Laura segura nas mãos a mesma carta que mudou sua vida 5 anos antes. Mas agora ela compreende dimensões daquele documento que não percebia na primeira leitura. Meu pai não me deixou uma herança. Ela diz para a multidão atenta. Ele me deixou uma responsabilidade. E descobri que responsabilidade, quando abraçada com amor, se transforma na maior liberdade que existe. A liberdade de fazer diferença na vida de outras pessoas. Ela olha para a plateia e vê rostos que representam vidas transformadas. Joãozinho, o menino da fazenda de café, agora com 14 anos e primeiro lugar no vestibulinho para a escola técnica. Carla, que saiu da startup incubada pelas empresas Almeida e hoje dirige sua própria empresa de tecnologia social. Roberto, que de gerente das fazendas tornou-se consultor em agricultura sustentável, replicando o modelo em outras regiões do Brasil. Os números da fundação são impressionantes. Laura continua, mas eles não contam a história completa. Não falam sobre o orgulho no olhar de uma mãe cujo filho conseguiu entrar na universidade. Não falam sobre a dignidade de um trabalhador rural que recebe salário justo e participa dos lucros da empresa. Não falam sobre a esperança de uma comunidade que recebeu energia elétrica e conexão com o mundo. Maria das Graças, agora com 70 anos, mas ainda enérgica, está na primeira fila com lágrimas nos olhos. Ela representa a continuidade entre o passado e o presente. Cuidou de Antônio por 40 anos, viu Laura crescer, e agora testemunha o florescimento do legado familiar. Seu Antônio sabia. Ela sussurra para Henrique, que está sentado ao lado. Ele sempre dizia que Laura tinha coração de ouro, não o ouro que se extrai da terra, mas o ouro que se constrói no caráter. Durante o coquetel, Laura caminha pelos jardins do casarão, agora cuidadosamente restaurados e abertos ao público. Famílias de todas as classes sociais circulam pelo local que um dia foi símbolo de exclusividade aristocrática. Dona Laura, uma jovem, se aproxima timidamente. Eu sou Amanda, formanda da primeira turma do curso de programação. Queria agradecer. Consegui um emprego numa empresa em São Paulo. Vou sair da favela onde nasci. Histórias como essa se repetem dezenas de vezes durante a tarde. Cada agradecimento representa uma vida que tomou uma direção diferente, porque alguém acreditou que investir em pessoas é o negócio mais rentável que existe. Henrique, agora um homem de 60 anos com cabelos completamente brancos, observa Laura interagindo com todos os presentes e comenta para Padre João Batista: em 40 anos de advocacia, nunca vi uma herança ser tão bem utilizada. Não foi sorte. O padre responde: foi escolha. Antônio escolheu a pessoa certa, e ela escolheu fazer as coisas certas. No final da tarde, quando todos os convidados já partiram, Laura está sozinha no escritório do pai dentro do casarão. Ela abre a última gaveta da escrivaninha antiga, aquela que sempre esteve trancada e cuja chave Henrique lhe entregou apenas hoje. Dentro, ela encontra um envelope com seu nome, escrito com a caligrafia familiar. É uma carta pessoal, separada do testamento oficial, uma mensagem final que seu pai queria que ela lesse apenas quando estivesse pronta. Minha querida Laura, se você está lendo isto, significa que já compreendeu o verdadeiro significado da herança que deixei. Não eram os milhões em bancos suíços, não eram as fazendas ou empresas. A verdadeira herança era a oportunidade de descobrir do que você é capaz quando tem recursos para transformar seus valores em ações concretas. Eu a observei durante toda a sua vida adulta. Vi como você tratava com igual respeito a empregada doméstica e o diretor da escola onde trabalhava. Vi como você gastava suas férias em trabalhos voluntários em vez de viagens caras. Vi como você nunca pediu nada para si, mas sempre pediu para ajudar outros. Sabia que, se eu lhe desse essa responsabilidade, você não apenas administraria bem o dinheiro, você o multiplicaria em bondade, justiça e oportunidades para pessoas que nasceram com menos privilégios que nós.
Mateus precisava aprender que trabalhar por algo é mais valioso que herdá-lo. Cláudia precisava descobrir que eficiência sem compaixão é cruel. Você, minha filha, precisava descobrir que sua humildade e bondade não são fraquezas. São as maiores forças que existem para transformar o mundo. Não se preocupe com os que chamam você de ingênua por investir tanto em projetos sociais. História mostra que as pessoas mais realistas sobre dinheiro raramente deixam legados duradouros. São os sonhadores, como você, que constroem coisas que resistem ao tempo. Continue sendo exatamente quem você é. O mundo precisa de mais pessoas que acreditam que sucesso verdadeiro se mede não pelo que acumulamos, mas pelo que construímos para as próximas gerações. Seu pai, que a ama infinitamente, Antônio Almeida, P.S. No cofre do banco, além dos documentos que Henrique já conhece, há uma última surpresa: cartas de agradecimento de todas as pessoas que foram ajudadas silenciosamente por nossa família ao longo dos anos. Quando você se sentir desencorajada, leia essas cartas. Elas mostrarão que o trabalho de vocês já tocou muito mais vidas do que imaginam. A noite cai sobre Ouro Preto enquanto Laura caminha pelas ladeiras de pedra portuguesa, as mesmas que seus antepassados percorreram em busca de ouro 3 séculos atrás. Mas ela encontrou um tipo diferente de ouro, o que se constrói através de relacionamentos genuínos, trabalho com propósito e uso consciente de privilégios. O casarão colonial, iluminado por luzes suaves, não é mais um símbolo de exclusividade aristocrática. Tornou-se a sede da Fundação Antônio Almeida, um lugar onde se planejam projetos que beneficiarão milhares de pessoas. Nas redes sociais, hashtags como Legado Almeida e Capitalismo Consciente circulam entre jovens empreendedores que veem em Laura um modelo diferente de sucesso. Não o sucesso baseado em ostentação e acúmulo individual, mas o sucesso medido pelo impacto positivo na vida de outros. Em universidades pelo Brasil, estudantes de administração analisam o modelo Almeida de gestão empresarial. Como é possível ser lucrativo mantendo responsabilidade social? Como investir em pessoas gera retornos financeiros e sociais superiores aos investimentos tradicionais? Mateus, agora casado com uma veterinária que conheceu durante um curso de pecuária sustentável, espera o primeiro filho. Ele já planeja ensinar à criança os valores que demorou 35 anos para aprender. Que trabalho honesto dignifica, que sucesso compartilhado é mais satisfatório que sucesso individual. Cláudia, aos 60 anos, descobriu uma vocação tardia para a mentoria de jovens empreendedoras. Suas habilidades organizacionais, temperadas com a compaixão que aprendeu observando Laura, ajudam dezenas de mulheres a transformar ideias sociais em negócios sustentáveis. A última cena mostra Laura no terraço do casarão, observando as montanhas cobertas de mata atlântica que cercam Ouro Preto. Em suas mãos, ela segura uma foto do pai, tirada neste mesmo local 20 anos antes. Obrigada, papai. Ela sussurra para a brisa noturna que desce das montanhas, por me ensinar que a maior riqueza não é o que recebemos, mas o que conseguimos dar. As luzes da cidade histórica cintilam abaixo como estrelas terrestres, cada uma representando vidas, sonhos, famílias que foram tocadas de alguma forma pelo legado de amor e responsabilidade social que Antônio Almeida plantou e Laura cultivou. E nas montanhas eternas de Minas Gerais, onde gerações passadas buscaram ouro nas pedras, uma nova geração encontrou algo muito mais valioso: a fórmula para transformar privilégio em propósito, riqueza em justiça, herança em esperança. A história da carta que mudou destinos prova que as maiores fortunas não são aquelas que acumulamos em vida, mas aquelas que construímos para as vidas que virão depois da nossa.